Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia, ela é a Palavra de Deus. No caderno de Gênesis, capítulo de número 25, nós vamos ler o verso de número 22, que diz assim. Gênesis 25, verso de número 22. E aconteceu que dois dos filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: duas nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas. Dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E quando chegou o tempo de dar luz, eis que ela trazia gêmeos. A palavra do Senhor é algo que se aplica na sua vida, na minha vida. Quando nós ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus, você pode ter a certeza de que essa palavra pode ser aplicada na sua vida. E aqui nós lemos a história de uma mulher. Essa mulher era a nora de Abraão, casada com Isaac, diz a palavra. Então nós estaremos falando da descendência de Isaac. E a palavra nos ensina que dentro daquela mulher algo a incomodava. Havia dentro dela uma semente. E essa semente eram duas crianças, que era na verdade uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que ele teria uma descendência. E dessa semente que estava no ventre de Rebeca, diz aqui a palavra, que dela sairia duas nações. Eu tenho algo a falar com você. Nós carregamos dentro de nós uma semente. Entenda isso, por favor. Você carrega dentro de você uma semente, e essa semente é uma promessa que foi feita a Abraão. Mas essa semente, ela está plantada dentro de todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa semente. Então nós precisamos crer que dentro de nós estão as promessas que Deus fez a Abraão, e essas promessas haverão de se cumprir, e nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, e um filho de Deus precisa aprender a viver na condição de filho de Deus. Uma mulher de Deus, ela precisa viver na condição de filha de Deus. Precisamos entender que nós somos filhos. Os filhos são herdeiros, mas têm também os seus deveres enquanto filhos. Como nós somos filhos? Nós somos filhos porque nós cremos. E assim como estava dentro de Rebeca duas crianças, e ela sentia e já estava nas entranhas, eu quero ensinar a você nesse dia de hoje a respeito dos pilares da fé. Como é que nós carregamos dentro de nós? Na verdade, precisamos, pela fé, sentir que Deus colocou as promessas dele
dentro de cada um de nós, no mais profundo da nossa alma. Alguns dias atrás eu falei aqui sobre as promessas que Deus fez a Abraão, e eu disse que eu sinto que essa promessa ela é latente dentro de mim, eu creio, mas ela também precisa ser dentro de você, porque nós precisamos aprender a caminhar pela fé. Quando Jesus estava ensinando, uma forma é a que ele falava às multidões, e as pessoas o chamavam de louco, e ele falava em parábolas, porque as pessoas não entendiam o que ele estava falando. Outra forma completamente diferente é a que ele falava aos seus discípulos. E hoje nós estamos falando aqui, não com a multidão qualquer, mas nós estamos falando com discípulos. Será que eu posso ver discípulos nesse lugar? Com os discípulos. Deus fala de forma clara e objetiva. Nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15, verso de número 22, nos conta a história de uma mulher. Diz a palavra que ela é uma mulher sírio-fenícia. Essa mulher, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Ela não era uma judia, ela era uma mulher de uma outra nacionalidade. E essa mulher tinha um problema, estava vivendo a dificuldade dentro da sua casa, porque ela tinha uma filha enferma. E ela não conseguia mais conviver com aquela situação. Sabe quando você tem uma situação na sua casa e não dá mais para conviver com essa situação? Quando tem um problema grave, um problema sério na sua vida, e esse problema precisa ser resolvido. Essa mulher procurou, ouviu falar a respeito de Jesus, e ela creu no mais profundo do seu coração, de que Jesus é o Filho de Deus. E ela disse a ela própria: se Jesus é o Filho de Deus, Ele pode resolver, ou a sua palavra pode fazer com que eu me liberte dessa situação, desse problema. E ela começou a andar ao lado de Jesus e pedia, e Jesus mostrava a ela que ele não estava interessado em conversar com ela, e ela continuou ao lado e continuava pedindo e pedindo. E os discípulos disseram: Jesus, essa mulher já está perturbando. A palavra diz que nós precisamos pedir. Batei, batei, e a porta vai se abrir. E aquela mulher continuou pedindo a Jesus, até que Jesus começa a estabelecer um diálogo com ela. E foram palavras duras, mas ela permaneceu firmada, porque ela cria que Jesus poderia dar a ela uma palavra, e a filha dela seria liberta. E no verso de número 28, estou lendo Mateus 15, 28, Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. E Jesus diz assim: seja feito a ti conforme o que você quer. Essa palavra hoje não é para aquela mulher sírio-fenícia, essa palavra é para você. Que seja feito conforme você estiver crendo. Eu não sei se você ouviu a minha voz. E nesse exato momento, diz a palavra que aquela mulher, a sua filha, ficou curada. Jesus não falou nada com o demônio, porque a filha dela estava endemoniada. Jesus apenas teve uma conversa muito firme com aquela mulher. Jesus diz a ela:
grande é a tua fé. Eu quero lembrar que aquela mulher não era uma mulher judia. Aliás, Jesus fala, grande é a tua fé, com duas pessoas, com essa mulher e com um centurião. Eles não eram judeus, eles não estavam cheios de tradições, eles não estavam cheios de conceitos e preconceitos. Por isso eles estavam com o coração aberto para entender as coisas de Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja, mas o coração está cheio de condenações, de doutrinas, de perguntas, de questionamentos que acabam abafando a sua fé ou impedindo o operar de Deus. E Jesus diz àquela mulher, grande é a sua fé. E a palavra de Deus continua nos dando exemplo de pessoas que creram, de pessoas que aceitaram, de pessoas que creram no poder de Deus sobre a vida deles. Uma certa feita, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, verso de número 9, Paulo se encontra com uma pessoa que era aleijada, tinha um problema físico, e a Bíblia diz que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Nós entendemos quando alguém tem fé para ser curado. Alguns não têm fé, estão questionando, mas existem pessoas que têm fé para ser curado, existem pessoas que têm fé para receber um milagre. E você me pergunta, como é que eu posso ter mais fé? A minha fé, ela aumenta, a sua fé aumenta quando você entende, quando você compreende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando você entende o tamanho que é Deus, o tamanho que Deus tem. Quando você entende, filha, o poder que Deus tem. Eu gosto muito de sair à noite em algum lugar que dê para ver as estrelas, os céus, em algum lugar alto, se possível, e a gente olha e vê a imensidão e dizemos assim, como Deus é grande, mas nós estamos vendo muito pouco ainda. Deus é muito maior do que tudo isso. Quando nós pensamos no universo, no sol, nas estrelas, em todas as coisas, ainda assim é muito pequeno o nosso raciocínio, a nossa compreensão a respeito de Deus. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus para com os seus filhos, nós entendemos que Deus, Ele quer fazer muito mais nas nossas vidas. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Alguns imaginam que se ele tem uma boa oratória, Deus vai usá-lo poderosamente. Não, não funciona assim. Alguns acham que se tiver uma aparência de galã, de Hollywood, Deus vai usar poderosamente. Não, não funciona bem assim. Deus usa poderosamente aqueles que têm o coração aberto e que se apresentam diante dele dizendo assim, Senhor, aqui estou, usa-me como uma ferramenta em tuas mãos. Foi assim que aconteceu com Paulo. Deus usou Paulo de forma muito poderosa. Mas a palavra nos mostra que alguns homens, algumas mulheres entenderam o que é caminhar com Deus, creram firmemente na palavra do Senhor e por isso receberam. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Moisés não conseguia ver um mar se abrir, mas ele sabia
que Deus haveria de abrir o mar. O povo de Israel, em muitos momentos da sua vida, não conseguiu imaginar como eles haveriam sair de uma determinada situação, a não ser guiados pelas mãos fortes do Senhor. E eu quero avisar a você, o mesmo Deus que fez milagres no passado, continua fazendo milagres no dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua operando, Ele continua fazendo, Deus continua libertando, Deus continua curando os enfermos, porque Deus odeia a enfermidade. Deus não quer que você morra prematuramente, porque Deus odeia a morte. Tanto é que no final, Deus vai aprisionar a morte, e ela não vai ter mais efeito sobre as nossas vidas. Então nós servimos a um Deus que Ele realiza, e quando é que Deus realiza, eu gostaria que você entendesse, quando nós cremos. Jesus nunca virou para alguém e disse assim: eu vou te curar agora, eu vou fazer com que você que é cego comece a enxergar. Jesus não falou isso. Jesus sempre disse: vá e seja conforme a tua fé. Qual é o nosso problema então? Eu gostaria que você me ouvisse atentamente. O nosso problema é que sempre nós jogamos a nossa responsabilidade para Deus. Nós sempre queremos que Deus faça isso, faça aquilo, que Deus abra uma porta de trabalho, queremos que Deus cure as nossas enfermidades, queremos que Deus realize o que é que nós precisamos. Mateus 28:18, Jesus diz algo interessante. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E logo em seguida Jesus comissiona alguns homens. Jesus dá uma ordem a alguns homens. E essa ordem, ela chega até mim, ela chega até você. Jesus diz que nós deveríamos orar pelos enfermos para que eles fossem curados. Ou seja, Jesus nos dá uma coisa chamada autoridade delegada. Nós não fazemos nada no nosso nome. Você não expulsa demônio no seu nome. Você não vai curar enfermo no seu nome. Mas nós podemos usar o nome de Jesus. Ele permitiu. Ele te dá autoridade para isso. O inimigo às vezes diz a você: você não pode, tem que ser o outro. Você é um pecador, você fez coisas que não devia, porque ele é o acusador. Mas a palavra diz também que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas já ficaram para trás, o pecado já ficou para trás, o mal já ficou para trás, aquilo que você fez no passado ficou para trás. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então nós temos autoridade, não no nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós não usamos essa autoridade. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós ainda estávamos bem no início da Avenida Bandeirantes. Na hora de orarmos pelas pessoas, uma pessoa ficou endemoniada e saiu
jogando cadeiras no chão, e estava correndo para sair da igreja. E cada altar eu disse: pare em nome de Jesus Cristo. Aquela pessoa parou com as mãos para trás, porque eu não falei meu nome, mas eu usei o nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder, e no nome de Jesus há autoridade, e Deus quer que você esteja usando a autoridade do nome de Jesus em toda e qualquer situação da sua vida. Quando for para o trabalho, sai em nome de Jesus. Quando for fazer a comida na sua casa, irmã, faça em nome de Jesus, vai ficar mais gostosa ainda. Você pode usar o nome de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. Mas às vezes nós esperamos, de braços cruzados: Deus, faça isso. Achamos que Deus é um garçom, e achamos que quando Deus não está fazendo é porque Ele não quer fazer. Na verdade, isso é uma preguiça espiritual. Sabe, queridos, 1 Coríntios 13 fala que quando nós éramos criança, nós falávamos como criança, nós agimos como criança, mas agora nós já não somos mais crianças espirituais, e precisamos aprender a caminhar como homens e como mulheres amadurecidos na fé. E nós amadurecemos na fé à medida que nós andamos na presença do Senhor, que nós recebemos os ensinamentos da parte do Senhor, e usamos, ou pegamos, ou temos a autoridade no nome santo de Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. O caderno de Atos dos Apóstolos nos conta uma história da igreja primitiva. Atos capítulo de número 12, depois você lê na sua casa, capítulo 12. Eu acho essa passagem maravilhosa, porque ela fala que Herodes havia matado à espada um dos discípulos amados de Jesus, Tiago. Ele matou a espada e estava com Pedro e outros presos para matá-los por ocasião da Páscoa. Acontece que a igreja começou a orar. Entenda isso. A igreja começou a orar. Nós poderíamos dizer: mas por que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada? Porque Deus já tinha dado autoridade à igreja. Deus já tinha dado autoridade e Deus queria que eles recebessem esse ensinamento. Mas quando a igreja começou a orar sem cessar, diz a palavra que Pedro estava encarcerado, e um anjo do Senhor entrou naquele lugar. Havia muitos soldados, mas o anjo do Senhor libertou Pedro até que ele chegasse no portão daquela casa onde as pessoas estavam orando, ou seja, falando com Deus, usando a autoridade que Deus havia dado a eles. Eu gostaria que você olhasse ousadamente para o seu irmão do lado e dissesse assim: Deus já te deu autoridade no nome de Jesus. Diga assim: Deus já te deu autoridade. Primeira João, eu já estou terminando, capítulo 5, verso de número 14, diz assim: esta
E esta é a segurança que temos nele, que temos do Senhor, que se fizermos qualquer pedido, diga comigo, qualquer pedido, esse qualquer pedido inclui o que você está passando na sua casa. Deus diz assim: se você fizer qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. E no verso 15 diz assim: e se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe pedimos, estamos convictos. Isso é fé. Se Ele nos dá atenção, nós estamos convictos que receberemos o pedido que temos feito. Um dia alguém disse para mim: será que Deus recupera? Será que Deus pode fazer isso? Não, nós não estamos falando de um Deus qualquer. Nós estamos falando do Deus que fez o céu e a terra. Nós estamos falando com Deus que é o nosso Pai, com Deus que tem nos dado, através da sua palavra, Ele tem semeado em nossos corações, assim como aquela mulher tinha 2 crianças no seu ventre. Nós temos dentro de nós a palavra de Deus, nós temos dentro de nós as promessas do Senhor para as nossas vidas. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Nós temos para as nossas vidas as promessas do Senhor para cada um de nós. As promessas de Deus para a sua vida de restauração, é de multiplicação, é de bênção para a sua vida, é de alegria, é de paz, é de tranquilidade. Portanto, que nesse dia de hoje, você possa sair desse lugar mais fortalecido, que você possa ser encorajado a levantar a sua cabeça e saber que Deus está com você. O salmista, uma certa feita, ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, e estou olhando aos montes, será de onde que vem o meu socorro? Será que o meu socorro vai vir do agiota? Será que o meu socorro vai vir daquele médico especialista? Será que o meu socorro vem do aumento? Querido, o próprio salmista chega à conclusão. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, ele vem do Senhor. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Nós acabamos de ouvir a tua palavra e a tua palavra não vai voltar vazia. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Clamamos, ó Pai, após ouvirmos os teus ensinamentos, sabemos que a tua palavra, ela é verdadeira e ela não vai voltar atrás. E nós sairemos mais fortalecidos, nós sairemos com mais saúde, sairemos com mais paz em nosso coração, sairemos desse lugar na convicção daquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal. Sabemos que o Senhor já está fazendo, e nós cremos, porque nós estamos pedindo ao Senhor, não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Se você crê, você diz amém. Será que você pode dar um glória a Deus bem gostoso?